Bom dia, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Hoje nós vamos fazer uma guirlanda de Natal, tá? Então, eu desenhei aqui, a grosso modo, não reparem, mas se alguém quiser, eu posso deixar na descrição desse vídeo para vocês copiarem, para não ter que ficar pensando, só pegar e imprimir. É uma folha 4, tá? Eu fiz uma guirlanda da parte interna, então eu vou cortar, é assim, né? Desse lado já vira, já sai aqui, porque é metade que eu tô desenhando, mas você vai fazer ela inteira. Aí você faz... E aqui a parte externa dela, que é a parte que eu vou fazer no tecido ou no feltro, tá? Então, tá aqui as duas. Eu peguei e cortei no papelão roller. Mas pode ser um papelão de caixa normal que você tem no supermercado, pega uma caixa e recorta, tá? Esse meu papelão aqui, aí ele ficou no diâmetro de 27 centímetros e meio, tá bom? Só para ter uma referência na hora que vocês forem imprimir o papel, que eu vou deixar disponível. E então, eu fiz o papelão, vou usar. Aqui eu tenho uma manta acrílica fofinha, pode ser uma R1, pode ser uma R2, tanto faz, tá? Eu vou colocar com cola, vou passar cola, vou colar aqui e vou recortar, tá? E vou tirar assim os excessos. E eu peguei um tecido, eu vou fazer com tecido, eu não vou fazer com feltro. Eu peguei esse meu papelão, coloquei aqui e apenas risquei nessa mesma medida. Mas você pode fazer com a parte externa que eu vou fazer. Você pode fazer, já riscar na parte certinha. Aqui eu risquei na mesma medida, mas eu vou recortar a maior. Vou deixar margem de costura, né? Porque nós temos que costurar isso ainda. E no primeiro momento, então, vou pegar a manta. Vou colar ela com cola branca aqui. E tirar os excessos, tirar o resto de manta. Pronto, tá coladinho, tá? Deixa aqui do lado. Agora, eu pus aqui o tecido de Natal, risquei conforme eu disse, direito com direito. Vou à máquina e vou passar uma costura aqui em cima desse risco aqui, tá? Pronto, tá costurado. Eu costurei com um pontinho bem pequenininho da minha máquina, tá? Tem que ser uma costurinha bem fechadinha, porque vai no meio da guirlanda. Agora, a gente corta esse pedacinho do meio. Só que eu vou usar uma tesoura de picotes. Cuidado para não cortar a costura. Agora, estando assim, você vai jogar uma parte pra dentro. E vai ficar assim. A costura tem que ser à mão agora, gente. Pega essa parte, joga aqui por dentro do buraquinho. E faz assim.
Você vai ajeitar muito bem, tudo certinho. Já tem uma boa margem de costura pra gente costurar. E vamos fazer isso. Essa aqui é a parte das costas, que não tem a manta. E a parte da frente é essa aqui. Onde fica bem fofinho. É só alfinetar e costurar. Pronto, agora que eu colei essa parte de baixo, as pontinhas, conforme vocês viram, enrolei ela na manta e ficou assim. Já coloquei aqui uma cordinha, uma fita, qualquer coisinha, uma cordinha, uma fita, coloca assim no meio e vamos costurar, porque ela vai ficar presa, né, pendurada. Uma linha de costura com agulha e agora é só fazer toda a volta costurando para prender essa guirlanda, tá? Aqui está, já está costurado, já coloquei a fitinha para pendurar, né? Esse lado é liso, esse lado é a manta. Então, nós vamos agora reservar, tá tudo costuradinho. Agora, aqui, eu tenho um círculo na medida de 8 centímetros de diâmetro, uma bolachinha de papelão. E eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar em cima do feltro e corto com uma margem de meio centímetro ao redor. E eu vou encher de gatinhos a minha guirlanda. Então, eu recortei, eu fiz um desenho, recortei e agora nós vamos começar a bordar. É só colocar aqui, deixa eu ver, assim, e agora nós vamos começar a costurar, tá?
ficou a guirlanda, gente. Guirlanda de gatinhos. Olha aqui a Marie. Todos os meus gatinhos estão aqui. E aí, o que vocês acharam? Um detalhe, aqui, gente, eu não tirei o papel, viu? Porque é uma peça que não vai ser lavada, então eu deixei o papel, eu costurei com o papel e ficou lá. Então esse era o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like pra mim, por favor, não se esqueçam. E até o próximo vídeo. Tchau!